Olá, eu sou André Daniel Heinck e vou falar agora rapidamente sobre a Babilônia, a monumental. Por que monumental, né? Porque na própria tradição bíblica, né, e essa é uma das relações da Babilônia com a Bíblia, o nome Babilônia marcou o imaginário judaico e até mesmo a literatura escatológica dos judeus aí um pouco antes de Cristo, como um sinônimo de opulência e de mundanidade, né? Ou seja, esse termo Babilônia vai aparecer até mesmo no Apocalipse, numa época em que a Babilônia já não tinha mais relevância nenhuma na história internacional, né? Mas é um nome que marcou muito. Por quê? Porque a Babilônia foi o império que destruiu Jerusalém e o primeiro templo, e acabou deportando os judaítas. E lá eles, né, na Babilônia, eles se depararam então com toda aquela suntuosidade e monumentalidade naquela grande metrópole ali do sul da Mesopotâmia. Então, quais são as características principais da Babilônia? É o império oriundo, né, dessa cidade, é uma cidade chamada Babilônia, não um reino propriamente dito, que fica no sul da Mesopotâmia, ou seja, naquela região completamente plana lá do sul. E o nome Babilônia, significa a porta dos deuses, ou seja, ela era uma cidade considerada sagrada, uma cidade importante aí na religiosidade desses povos do sul da Mesopotâmia. Era uma antiga cidade sagrada, né? E dela deriva, inclusive, a narrativa da Torre de Babel, que vai aparecer na Bíblia, né? Então, Babel tem essa relação direta com Babilônia. Talvez até, né, o próprio escrito da grande Torre de Babel seja uma referência ao grande zigurate do Etenemanque, né, que é um zigurate de 90 metros de altura que existia na cidade da Babilônia. Teve poucos períodos expansionistas, né, essa cidade, embora tenham sido muito intensos e muito bem sucedidos nos seus momentos. Mas aí que vem a questão do próprio imperialismo da Babilônia, né? Qual é a característica dessa forma de dominação que eles estabeleceram? Como todo império, né, a cobrança de tributos dos vassalos. Então, essa cobrança de impostos, que é feita regularmente aí, todo ano, né, a partir das colheitas, então também era feita pela Babilônia. Eles faziam também, assim como os assírios, uma invasão dos territórios insubmissos, também faziam, né, aquela devastação tradicional que todo império faz contra aqueles que não se submetem, né? Faziam uma imensa pilhagem dos territórios conquistados, né, como também todo invasor fazia, mas eles concentravam todo o desenvolvimento que eles iriam produzir depois, né, e essa riqueza toda ela era levada para a Babilônia e arredores. E lá eles concentravam, então, no sul da Mesopotâmia, todo tipo de desenvolvimento. Por isso eles faziam também uma política grande de deportação de povos, mas não no modo assírio. O assírio deportava e misturava diversos povos para principalmente a produção agrícola ali. Já a Babilônia, ela deportava principalmente a nobreza e a elite burocrática, que era trazida para a Babilônia para ficar muitas vezes como um preso político, coisa do gênero, mas principalmente para trabalhar dentro da estrutura de poder da Babilônia, né, na administração da Babilônia. Então trazia lá os sacerdotes, os escribas, a nobreza e tudo mais, e ela ficava então, né, confinada dentro do império para trabalhar na estrutura do império. Daí vai surgir, por exemplo, as narrativas judaicas ali de Daniel na Babilônia, dos 3 amigos de Daniel, mais tarde a história de Esther lá na Pérsia. Então isso tudo vem relacionado com isso, é uma nobreza que é deportada então para a Babilônia para trabalhar no aparato do império. E as províncias em si ficavam abandonadas, então esse abandono das províncias é algo característico da Babilônia, que deixava os moradores da terra à própria sorte. Lá não é muito diferente da Assíria, que colocava uma administração assíria muito forte, muito pesada no lugar. A Babilônia não, abandonava e deixava lá, se fosse o caso crescendo o mato lá nessas províncias. Então o investimento todo era na cidade da Babilônia, né, que era transformada então
foi transformada num grande monumento assim, arquitetônico, urbanístico e tudo mais. E nessa cidade, nessa grande capital da Babilônia, aconteceu um grande encontro de culturas, então, principalmente das culturas mesopotâmicas em si, porque o babilônico era extremamente tradicional, né? O que ele constitui como a sua arquitetura, a sua engenharia, a sua arte é tipicamente mesopotâmico. Ele se mantém muito dentro do cânone já estabelecido dentro da arte mesopotâmica. Então, uma palavra que poderia descrever esse império é a convergência, ou seja, as riquezas e as pilhagens do império são convergidos para a Babilônia e lá é que acontece o desenvolvimento, a cidade da Babilônia e os seus arredores. Então, a cidade da Babilônia ela encontra o seu ápice com Nabucodonosor II, que é justamente o Nabucodonosor descrito lá no texto bíblico de Daniel, por exemplo, que é o grande imperador, que traz essa grande referência, né, de um ápice do império na vida dele, né? Por isso que é um império efêmero também, de uma duração curta. Então ele fez o grande embelezamento da capital com algumas obras que ficaram muito famosas e até hoje a gente pode ver, encontrar aí a Porta de Estar, por exemplo, né? Então com esses tijolos esmaltados e toda a exuberância dessa cidade que impressionou inclusive Alexandre o Grande. Quando chegou na Babilônia, ele ficou impressionado com a suntuosidade da cidade. Então os artistas e arquitetos foram importados de todo o império, né, e os latifúndios dentro da própria Babilônia foram cada vez mais ampliados, né, cresceram. A gente falou um pouco sobre essa questão dos latifúndios ali no vídeo sobre a Mesopotâmia. Então, na época de Nabucodonosor, eles são ainda mais ampliados e reforçados, né, trazendo cada vez mais riqueza para a região da Babilônia. Como eu já mencionei antes, é um encontro de tradições e culturas que acontece dentro da Babilônia, né, mantendo sempre essa tradição mesopotâmica, mas trazendo então povos de todo esse antigo Oriente Próximo, né? É uma arquitetura exuberante, famosíssima, né? Inclusive não se encontrou até hoje, né? Os jardins suspensos da Babilônia seriam dessa época, né? A gente não tem a referência nem sequer arqueológica, mas que é mencionado lá por Heródoto. E então Babilônia acaba se tornando um sinônimo de extravagante, de monumentalidade, né? Então, quando a gente fala assim, eles construíram uma Babilônia, significa que, né, construiu algo absurdamente monumental e esbanjador, inclusive, né? Esse é o sentido que Babilônia carrega para nós até hoje e que está carregado também no próprio sentido bíblico da palavra quando vai se mencionar a Babilônia. Teve algumas fases imperiais importantes, né, este povo. Um famoso, né, no chamado Primeiro Império Babilônico, que é no século XVIII a.C., quando houve uma expansão territorial com o rei Hammurabi, famoso, né, pelo seu Código de Leis e pela instituição do Akitu, a festa do Ano Novo na Mesopotâmia. Já nasce nesse período do Hammurabi, né, esse primeiro e famoso imperador lá da Babilônia. Mas ele vai ganhar o seu grande ápice mesmo, de uma expansão que vai controlar toda a Mesopotâmia, controlar a faixa da Síria, inclusive o Levante inteiro, a partir de Nabopolassar e Nabucodonosor II, né, nesse período aí de 609 até 539 a.C., quando aconteceu a grande centralização produtiva na Babilônia e nos arredores, né, o embelezamento e ampliação da Babilônia, e fez ela uma grande e portentosa cidade imperial que permaneceu até mesmo na época de domínio persa. Ela acaba se tornando também uma das cidades muito importantes no Império Persa. E essa é, então, a Grande Babilônia, que se torna um símbolo de todo tipo de riqueza, esbanjamento, inclusive, e extravagância na antiguidade. Se você quer saber mais sobre a relação da história antiga com a Bíblia, fica a dica aqui, ó, Atlas Ilustrado da Bíblia. O link para adquirir está no descritivo aqui abaixo do vídeo.